Fala galera do YouTube, tranquilo? Bem-vindos a mais uma aula, dessa vez é outra aula de VBA e a gente vai fazer o quê? Repara só, tem uma planilha aqui em branco, eu vou fechar ela e toda vez que eu abrir essa mesma planilha, olha o que ela vai fazer. Dei um duplo clique aqui, ela vai carregar um pouquinho e assim que ela abrir, dá uma olhada, ele já me aparece aqui com uma message box, ou seja, com essa caixinha aqui do Excel, me cumprimentando, ela me deu boa tarde. Mas aí você se pergunta, pô, se fosse de manhã ela te daria bom dia, se fosse de noite ela te daria boa noite? Perfeitamente colocado. Ela me daria bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Então, quer aprender a fazer isso? Fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar bem passo a passo como é que a gente faz isso do zero. Lembra de se inscrever aqui no canal que dá aquela força bem legal pra gente. Clica no sininho para ativar as notificações que a gente enviar e-mail e deixe seu like no vídeo também, que ajuda a levar esse vídeo para bastante gente. E aquilo que eu sempre te pergunto, se você tem algum tema que você quer aprender de VBA, ou de Excel mesmo, ou de Power BI, que são os conteúdos que a gente produz aqui no YouTube, deixa um comentário aqui para mim e também comenta para mim o que você está achando das aulas de VBA, se você está melhorando aí no seu nível de VBA. Então vamos para o conteúdo, vamos ver como é que a gente cria essa planilha daqui. Show! O que a gente vai precisar para criar aquela caixinha que me dá uma mensagenzinha toda vez que eu abrir essa planilha? A gente vai precisar de um evento. E aí a gente já teve algumas outras aulas de evento aqui no canal. E o que é um evento? É basicamente uma ação que acontece que a partir dessa ação eu consigo fazer o quê? Falar para o Excel, ó, toda vez que isso acontecer faz essa outra coisa, é aquilo, causa, consequência. Então toda vez que isso acontecer, eu quero que você execute um código, uma macro, que é aqueles códigos que a gente escreve dentro do VBA. Então você já sabe, qual que vai ser o evento? Abrir a planilha. Toda vez que abrir a planilha, eu quero que ele faça o quê? Me dê uma saudação, que ele me cumprimente de alguma forma com bom dia, boa tarde, boa noite. E aí a gente vai ter que ver se é bom dia, boa tarde, boa noite. E como é que a gente vê se é bom dia? Bom, o horário tem que ser antes de meio-dia. Como é que a gente vê se é boa tarde? Tem que ser depois de meio-dia e antes de 6 horas. E como é que a gente vai ser boa noite se é depois de 6 horas da tarde? E aí 6 horas da noite já, que seria o boa noite que ele vai dar pra gente. Então a gente vai tentar trabalhar essa parte de evento e fazer essas comparações para ver qual é o horário que você está abrindo essa planilha para ele te dar o bom dia, boa tarde, boa noite corretamente. Então beleza, vamos lá, vamos criar isso daí. Como é que eu abro o meu ambiente do VBA? Se você assiste os vídeos do canal, você já sabe. É o Alt e se não foi, Alt Fn F11. Se for um notebook, Alt Fn F11 vai funcionar. Fn é uma tecla. Beleza. Aí o que a gente vai fazer aqui com esse meu ambiente VBA aberto? Geralmente a gente faz o quê? A gente vem aqui, ó, inserir e cria um módulo. Porque a gente escreve os nossos códigos em módulos. Beleza. Só que esses códigos em módulos são para executar ações dentro da nossa planilha e tudo mais. Os eventos que a gente cria, lembra que a gente quer criar um evento? Que é aquele abrir a planilha? Eu tenho que associar ele a alguma coisa na minha planilha. E aqui que eu vou associar esse evento? Vamos pensar. Eu quero que toda vez que ele abra a planilha, eu faça alguma coisa. Então, ó, o evento é o quê? Abrir. E aonde? Abrir o quê? A planilha. Então eu vou ter que de alguma forma falar para o VBA que esse evento está associado à minha planilha. E onde é que eu faço isso? Aqui na esquerda, ó. Aqui do meu lado, tem aqui, ó, esta pasta de trabalho. Eu dou um duplo clique aqui em esta pasta de trabalho, que ele vai estar falando da planilha como um todo. O Excel chama planilha de pasta de trabalho. Então eu venho aqui nessa parte. Beleza, vai abrir essa partezinha aqui em branco. E aí eu venho aqui em cima, ó. Tá vendo lá em cima que tá escrito o quê? Geral, ó, geral. Eu clico ali e vou clicar nessa parte de Workbook. O Workbook eu clico para dizer o quê? Que eu estou me referindo à planilha. O Workbook também é como o Excel se refere à planilha em inglês. Pasta de trabalho em português e seria esse Workbook em inglês. Então eu clico lá em Workbook e repara, aqui do lado onde está escrito Open, aqui bem em cima de mim, eu posso clicar ali na setinha e eu vou ter uma lista de um monte de coisa, que são o quê? Os eventos que eu tenho associados à minha planilha. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, Open. O que significa? Toda vez que a planilha abrir. Ó, já é o evento que a gente quer. Então, se você se ligou, já é esse que a gente vai usar. Mas repara que eu tenho vários outros. Por exemplo, New Chart. O que é isso? Toda vez que eu criar um novo gráfico. Gráfico é chart em inglês. Aí tem aqui, ó, New Sheet. O que é sheet? É aba em inglês. Então, toda vez que eu criar uma aba, ele dispara um evento. Toda vez que eu dar um deactivate. O que significa isso?
toda vez que eu desativar a planilha, ou seja, toda vez que eu abrir uma outra planilha, que aí essa outra planilha passa a estar ativa, a planilha que eu estou agora passa a estar desativada. Então eu tenho vários tipos de eventos e o raciocínio que a gente vai usar, você vai ver que é muito parecido. O que a gente vai criar aqui, você pode adaptar para qualquer um desses outros eventos. Então é só pegar isso que a gente vai usar para ir testando em vários outros casos. Então, ó, o meu já abriu aqui de cara, Workbook Open. Quando eu cliquei aqui em Workbook, ele já criou esse Open aqui para mim, que é o certinho. Se para você não foi, é só você vir aqui em Workbook, clica aqui onde tem Open, ou nessa setinha aqui do lado, e procura Open aqui nessa tabelinha, ó, Open, e aí ele vai criar esse Private Sub Workbook Underline Open. Ele já criou um códigozinho aqui para executar toda vez que a planilha abrir. Beleza? Então vamos lá. Vou dar uns Enter aqui, só para a gente ter um espacinho. O que eu quero fazer é toda vez que a planilha abrir. Eu quero basicamente ver se agora são, sei lá, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 9 horas da noite, e dependendo do horário que for, eu quero dar uma mensagem, eu quero dar um alerta ali para o usuário falando bom dia, boa tarde ou boa noite. E lembra que eu falei, bom dia se for menor do que meio-dia, o horário, boa tarde se for antes das 6 horas e depois de meio-dia, e boa noite se for depois de 6 horas. Show de bola! Vamos ver isso agora, como é que a gente testa isso dentro do VBA. Se fosse no Excel, eu faria o quê? Ou em português mesmo, como é que eu pensaria isso daí na minha cabeça? Se o horário de agora for menor que meio-dia, eu quero o quê? Bom dia. Mas se não for menor que meio-dia e for menor do que 6 horas, ou seja, 18 horas, eu quero que ele fale o quê? Boa tarde. Mas se não for menor que meio-dia, nem for menor do que 18 horas, eu quero falar o quê? Obrigatoriamente. Se ele não é antes de meio-dia, nem antes de 18 horas, ele é de noite, obrigatoriamente. É ou 19, 20, 21, 22, 23 ou 24. É uma dessas 6 aqui opções e todas essas 6 opções é um horário da parte da noite. Então seria um boa noite. Eu vou usar essa fórmula C. Repara que quando eu me expressei, eu sempre falei, ó, se for menor do que 12 horas, se for menor do que 18 e se não for nenhum dos dois, eu faço alguma coisa. Então, em português eu uso isso, no Excel eu usaria a fórmula C e no VBA não seria diferente. Eu também vou usar a fórmula C que a gente chama de if. Então vamos colocar lá, if, e aí eu tenho que dizer o que eu quero. E vamos ver o que a gente estava comparando. Eu estou comparando a hora de agora. Eu quero que o Excel pegue o horário que está fazendo agora, na hora que eu estou gravando esse vídeo, e ele compare para mim. E aí, como é que eu faço isso pelo VBA? Eu vou usar um códigozinho bem simples, que é esse daqui, ó. Hour, abro parênteses e coloco now. N-O-W. Hour, abre parênteses, now, fecha parênteses. O que ele vai fazer? Now é agora em inglês. Então, ele vai fazer agora, ele vai ver qual é a data, o horário, tudo de agora, mas eu não quero tudo isso, eu quero só o quê? A hora. Então, quando eu coloco hour e dentro de hour now, ele vai pegar a hora de agora. Então, isso daqui, ó, na hora que eu estou gravando esse vídeo, são 14 horas e 19 minutos. Então, esse hour now significa 14. Perfeito. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero checar se esse valor é menor do que 12 horas. Então, vamos ver. Menor do que 12, ó. Menor do que 12. O que eu estou falando até agora? Se a hora de agora for menor do que 12, eu tenho que falar o quê? Então, como é que eu falo então no VBA? Then. T-H-E-N. Then. Aí eu dou um Enter. E agora, para deixar mais organizadinho o meu código, eu vou dar um Tab. Tab é aquela tecla que fica em cima do Caps Lock, que é uma setinha para cada lado. E o Tab faz o quê? Repara, eu vou apagar. E olha quando eu dou o Tab, para onde é que ele vai? Ele sai daqui do cantinho para cá. Ele meio que dá aquele espaço que a gente tinha que dar quando a gente começa a escrever um parágrafo, uma coisa do tipo. E esse é chamado de indentação. Ele deixa o código muito mais limpo, mais organizado, e aí fica muito mais fácil de visualizar. Então, ó, se a hora de agora for menor do que 12, então, o que eu quero que apareça? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ó, se é menor do que 12 horas, eu quero bom dia. Então, tem que colocar bom dia numa caixinha, numa mensagem, numa caixinha de mensagem. E como é que eu coloco essa caixinha de mensagem dentro do VBA? É esse aqui, ó, MSG Box. E esse MSG Box se refere a uma Message Box. Message, em inglês, é mensagem e box é caixa. Seria uma caixa de mensagem que eu estou usando aqui. Então, vamos lá.
message box, e aí entre parênteses eu coloco o que eu quero que apareça nessa caixa de mensagem. A gente já viu que se for menor do que meio-dia, eu quero abre aspas, bom dia, exclamação, fecha aspas. E aí eu fecho parênteses. Então, o que ele vai fazer? Se a hora de agora for menor do que 12, então me mostra uma caixa de mensagem escrito bom dia. E aí eu tenho que colocar entre aspas, porque todo o texto dentro de uma formulazinha eu tenho que colocar entre aspas aí. Beleza. Só que terminou o código aqui? Não terminou, porque ainda pode ser de tarde ou de noite. Então vou dou um Enter e vou apagar essa indentação aqui. Show! Agora eu quero testar o quê? Eu vi se é menor do que 12. Só que, agora, como eu falei para vocês, no momento que eu estou gravando, são 14 horas. Então, tem um outro horário que eu tenho que testar. Eu quero ver agora de novo se ele é menor do que 18. Eu testei para ver se ele é menor do que 12. Se ele for menor do que 12, beleza. Ele vai me dar ali, bom dia. Só que se não for menor do que 12, por exemplo, se for 14, ele é menor do que 18. Eu tenho que comparar ainda para ver se ele é menor do que 18 ou se ele é maior do que 18. E dependendo do que for, eu dou boa tarde ou boa noite. Como é que eu escrevo isso daqui para testar de novo essa fórmula? Ao invés de eu escrever só um if, como eu quero testar pela segunda vez, eu tenho que escrever assim, else if. Esse else if significa, o else significa se não, ou seja, vamos lá, se a hora de agora for menor do que 12, então faça isso aqui. Se não, e aí tem um outro se, ou seja, se não for menor do que 12, eu quero fazer uma outra comparação. E por isso eu uso se. E aí qual vai ser a comparação que eu vou fazer? Eu quero ver se a hora de agora é menor do que 18. Então, hour, abre parênteses, now, mesma coisa que estava ali em cima, igualzinho. Só que agora é menor do que 18. Se for menor do que 18, eu coloco o quê? Then, dou um enter e dou um tab. Exatamente a mesma coisinha que eu coloquei ali em cima. A única diferença é que, ao invés de if, eu vou usar o else if. Show de bola? Então, estou escrevendo aqui. E aí, vamos lá. O que eu quero dar de mensagem se for maior do que 12? Porque, se ele chegou aqui, significa que ele é maior do que 12, porque isso daqui não é verdade, só que é menor do que 18. Show de bola. Então, se está entre 12 e 18, está de tarde. Então, eu tenho que dar uma message box, boa tarde. Como é igualzinho ali o de cima, vou selecionar aqui, Ctrl C, clicar aqui, Ctrl V. E eu vou mudar o bom dia para boa tarde. Colocar lá, boa tarde. Show de bola. E aí a última coisa que falta é se for de noite. Se não for nem menor do que 12, nem menor do que 18, obrigatoriamente ele é maior do que 18, então significa que está de noite. Então eu dou um Enter, apago aqui a indentação e eu tenho que colocar assim, else, e dou um Enter. Ah, Diego, por que a gente não vai usar um else if? Porque, repara, o else if eu usei porque eu quis fazer uma nova comparação. Eu falei, se não, eu quero testar se é menor do que 18. Agora eu não quero mais fazer nenhuma comparação. Eu não tenho que testar para ver se ele é menor do que 24. Porque, pensa comigo, se ele não for menor do que 12, nem menor do que 18, obrigatoriamente ele é o quê? Maior do que 18. Então eu não tenho mais nada para testar. Eu já sei que está de noite. Então aqui eu só preciso dessa partezinha aqui, Ctrl C no Message Box. Vou clicar aqui, vou dar um Tab e Ctrl V. Eu não preciso testar se ele é maior do que 18. Se ele chegou ali, ele já é maior do que 18. Então, Message Box, boa, vou apagar o tarde aqui e escrever noite. Boa noite. Dou um Enter, apago a indentação e eu tenho que fazer um AND IF. Porque, repara, eu comecei o IF aqui em cima, eu tenho que terminar esse IF aqui embaixo. Então, tudo que está aqui dentro faz parte desse IF que a gente escreveu, que nada mais é do que a fórmula C. Então, vamos só reler tudo isso daqui, só para não ficar nenhuma dúvida do que a gente falou até agora. Vamos ver como é que fica. Se a hora de agora, lembra que a hora de agora são 14 horas, onde eu estou gravando, for menor do que 12, então, aí eu te pergunto, eu te falei que a hora de agora é 14. 14 é menor do que 12? Não. Então ele não vai entrar aqui, ele vai pular, ele vem daqui para cá. Aí eu falei o quê? Se não, que é onde a gente está, se a hora de agora for menor do que 18, então a hora de agora é menor do que 18? Sim, 14 é menor do que 18. Perfeito, então ele vai entrar aqui, Message Box, ou seja, vai me dar uma caixinha escrito o quê? Boa tarde. E tá certo? Tá certo, porque 14 horas está de tarde, eu mereço um boa tarde.
E aí ele vai passar por esse daqui? Não. Assim que ele entra em um deles, ele automaticamente ele executa o que está aqui e depois ele sai. Ele vem para o end if aqui e depois ele vai terminar o código com o que tiver ali no final do código. Como não tem mais nada, ele vai fazer só isso. Beleza? O que a gente vai fazer agora para testar esse nosso código daqui? Pensa comigo, é só eu fechar a planilha e abrir a planilha. Só que antes de fazer isso eu tenho que salvar. Se eu não salvar, vai dar problema que eu vou perder tudo que eu fiz. Então, ó, eu venho aqui lá no cantinho, clico aqui em salvar pasta 1, clico aqui, sei lá, área de trabalho, vou dar um nome, dar bom dia. E aqui em tipo, repara que eu tenho que mudar, porque ele está dizendo pasta de trabalho do Excel e na verdade eu quero uma pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, porque agora eu tenho códigos, eu tenho macros aqui. Coloquei lá, pasta de trabalhos habilitada para macro, salvei, beleza, já está salvo, agora eu posso fechar e quando eu abrir isso daqui de novo, ele vai me dar o quê? Um bom dia. E aí vamos ver como é que isso acontece. Ó. Vou fechar aqui, vou fechar o Excel, agora eu sumi um pouquinho, vou clicar aqui em dar bom dia, está carregando aqui um pouquinho e quando ele abrir, ele vai me pedir para habilitar o conteúdo. Por quê? Porque ele não sabe se eu quero deixar as macros habilitadas ou desabilitadas. Aí repara ali naquele avisozinho, amarelo, laranja, não sei que cor é essa daqui. Habilitar conteúdo. Clico aqui em habilitar conteúdo e assim que apareceu, ele me deu o quê? Boa tarde. E lembra, tá certinho, porque agora, no horário que eu tô gravando, tô falando para vocês, são 14 horas da tarde. Então esse boa tarde tá certinho. Vou clicar aqui em OK, vou fechar e vou abrir de novo, porque agora ele não vai pedir aquele habilitar conteúdo, ele só pede isso uma única vez. Então, ó, dar bom dia, tá carregando aqui um pouquinho e assim que ele abrir, vamos ver se ele dá o boa tarde, apareceu ali para mim. Então a gente conseguiu construir com esse código, esse dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vou abrir aqui e se fosse de tarde, se fosse de manhã ou se fosse de noite, com esse código ele ia acertar. Ah, Diego, é legal e tal, dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas não vi tanta aplicação. Beleza, para dar bom dia, boa tarde, boa noite, talvez não. Mas imagina que você precisa fazer alguma coisa toda vez que a pessoa abre a planilha. Então agora você já sabe que basta você criar um evento chamado Open e aí criar o código aqui dentro dizendo exatamente o que você quer fazer. Aqui eu dei um exemplo que é mais interessante, que ele dá bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas você pode, se você tiver alguma coisa que você faz toda vez que abre a planilha, criar o código. E lembra que a gente tem vários vídeos aqui no canal sobre VBA que podem te ensinar a criar esse código que fica aqui no meio. Beleza? E aí de lambuja eu vou te ensinar a fazer uma outra coisa, que é o quê? Não sei se já aconteceu com você, mas você na correria foi fechar a planilha e esqueceu de salvar. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer com que toda vez que você for fechar a planilha, o Excel vai salvar a planilha automaticamente antes. E a gente vai fazer o quê? Um outro evento. Então, ó, tô aqui com o VBA aberto de novo. Aqui tem que estar escrito Workbook. E aqui do lado, ao invés de Open, eu quero esse evento aqui, ó. Vou subir um pouco. Before Close. O que isso aqui significa? Before significa antes e Close significa fechar. Então, ó, antes de fechar, clica aqui, ele vai executar alguma coisa. E o que eu quero que ele execute? Eu quero que ele salve a planilha. Então, toda vez que ele você for clicar lá no xizinho para fechar a planilha, ele vai salvar a planilha antes. Então, não tem jeito de errar. Ó, vamos criar esse código então. É bem simples, é só uma linhazinha que fica assim, ó. This workbook .save. Então, ó, this workbook é o quê? Esta planilha, esta pasta de trabalho. .save, eu quero salvar essa planilha. Então, ó, vamos testar isso daqui. Vou fechar o VBA, vou escrever alguma coisa aqui, sei lá, escrever alguma coisa. E não vou salvar. Não vou salvar porque eu não quero. Vou fechar aqui e repara o que ele fez. Ele já salvou para mim e eu vou mostrar para vocês que ele salvou, porque eu vou abrir aqui de novo, ó. Dar bom dia, ele vai carregar, ele vai me dar aquela mensagem, ó, vamos ver. Deu uma mensagem e repara que está escrito ali o escrever alguma coisa que eu tinha mostrado. Vou abrir aqui o VBA de novo. É tudo bonitinho aqui. Então a gente viu essa parte de eventos, que tem uma gama gigantesca que eu já mostrei para vocês aqui. Então tem todos esses eventos aqui para uma planilha. Ó, antes de salvar, antes de fechar, antes de imprimir, tem muita coisa aqui que você pode fazer. E aí você pode criar o que você precisar para o seu trabalho. Essa parte de eventos é muito legal. Eu particularmente gosto bastante. E acho que você deve ter gostado também, se você chegou até aqui. Então, ó, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, comenta aqui para mim que gostou. Fala para
pra mim que gostou. A gente precisa dessa interação, porque, pô, é muito legal você deixar um comentário aqui. A gente faz isso pra que vocês consigam aprender e que vocês gostem bastante do conteúdo. Então, ó, deixa o seu like ali também. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui pra se inscrever, que a gente sempre produz conteúdo muito maneiro aí, conteúdo que vocês pedem, que vocês consigam aproveitar no dia a dia ou no trabalho de vocês. Também vou deixar aquela playlistzinha que eu gosto de deixar aqui pra vocês com vídeos de VBA, que aí vocês podem ver como criar outros códigos como esse que a gente criou, e também um mini curso de 10 aulas de VBA. Se você é bem novo no VBA, esse mini curso vai ser bem legal, vai aparecer aqui perto da minha cara em algum lugar, é só você clicar que você vai aprender bastante com esse mini curso, beleza? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.